Olá, eu sou o professor Antônio Pinho e este canal é dedicado a temas de cultura e educação. E se você então tem interesse nesses temas, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Há alguns dias, né, a última polêmica de 2024, a última grande polêmica, foi o assunto que, será que o Renato 38 é racista ou não, né? O 38 é contra a Lei Áurea, então aí muita gente estava cancelando ele nas redes sociais por causa dessa questão, né? Que foi levantada num podcast recente que ele participou. Aqui então nós temos interesse também, como dentro da cultura, a questão histórica do Brasil. Até já postei um vídeo aqui por ocasião do 7 de setembro, né? Vou deixar aqui na descrição. Se o 7 de setembro foi golpe ou foi uma proclamação, né? Obviamente o 38 não é contra o fim da escravidão, né? Ele questionou se não houvesse a Lei Áurea naquele momento, em 1888, se a Princesa Isabel talvez não tivesse aprovado o fim da escravidão naquele momento, então o 38 conjecturou que a monarquia teria sobrevivido, não teríamos tido o golpe de 1889, o golpe que instaurou a República e derrubou o Império, né, o governo de Dom Pedro II. Instaurou essa república que de golpe em golpe, de ditadura em ditadura, chegou onde nós estamos, né? Um regime, um sistema de governo totalmente instável, que vive mais em crises do que em períodos de tranquilidade e prosperidade, né? Então o 38 disse, a lógica dele era essa, né? Seria melhor, então, o mal menor, né? Então, o Brasil viver com a escravidão ainda mais algum tempo do que nós depois vivermos numa república nessa instabilidade toda. Que ele defende, então, a superioridade da monarquia sobre a república, e ele defende que, então, se não fosse a Lei Áurea, então o golpe republicano não teria acontecido, né? Então seria essa a tese dele. Então o mal menor seria que a escravidão tivesse durado mais um pouco, porque em virtude da lei do ventre livre, do fim do tráfico negreiro, etc., naturalmente a escravidão ela se extinguiria com o tempo, né? E, isso aí gerou uma polêmica enorme, né? Vários intelectuais no Brasil comentaram isso aí, né? Então ele temo que ele aí acabe sofrendo processos por causa disso, que eu acho um absurdo, né? Eu creio que ele tem pleno direito em defender essas ideias, em debater, né? Não existe cultura, não existe pensamento sem um livre debate. Então isso por si só já é algo trágico, né? Que uma pessoa não possa nem debater a pertinência ou não da Lei Áurea naquele momento. Então que ninguém, nem ele, nem ninguém que eu vi, seja contra a Lei Áurea, obviamente não, né? Ninguém é a favor da escravidão. Né? Claro que um argumento do 38 que foi muito atacado é que a Lei Áurea violou o direito de propriedade dos fazendeiros. Que essa, de fato, é uma afirmação bem problemática, né? Como é que você pode ter a propriedade sobre um outro ser humano? O 38 ele defende os ideais libertários, mas um dos ideais libertários é da autopropriedade, né? Você não tem o libertarianismo é construído com base no PNA, ou seja, o princípio de não agressão. Então, como é que você vai defender o PNA, o princípio do libertarianismo, sem autopropriedade, né? Então, um dos pilares do libertarianismo é a autopropriedade. Logo, você não pode ter a propriedade sobre um outro indivíduo. Portanto, a Lei Áurea não estava violando o direito de propriedade. Na verdade, estava restaurando a propriedade dos escravos.
né? Então, isso aí foi um ponto bem problemático da argumentação do 38. Né? Então, aqui, claro que, né, assim, eu repito, eu defendo o direito de haver o debate sobre isso, né? Mas aí nós entramos numa questão bem problemática, porque em história, se nós, em história, fica complicado você conjecturar, bom, e se tal ação não tivesse acontecido no passado, como é que nós estaríamos hoje? Isso tudo fica no campo da conjectura, né? E, claro, o fim da escravidão, a Lei Áurea, foi sim foi uma das causas da queda do Império. Contudo, eu particularmente não acredito que se a Lei Áurea não existisse, mesmo assim, eu acredito que o Império teria caído de qualquer forma, né? Mais tarde o Império teria caído. Talvez algumas décadas depois, teria havido algum outro movimento, né? Até porque as ideias revolucionárias, as ideias, né, revolucionárias estavam muito presentes na elite brasileira, né? Positivismo, grande parte da elite brasileira, seja militar, econômica, já havia abandonado, digamos, uma visão católica de mundo cristã e já, né, estava aderindo a ideias liberais maçônicas. Então, mais cedo ou mais tarde, essa fusão entre positivismo militar e esse liberalismo maçônico das elites, isso iria redundar na queda da monarquia mais cedo ou mais tarde, infelizmente, né? Então, assim, a Lei Áurea, tudo bem, foi um dos motivos, mas sem Lei Áurea, como que é a tese do 38, sem Lei Áurea, eu não acredito que o Império teria continuado, né? Como o 38 defendeu, bom, se não fosse a Lei Áurea, então o Império teria continuado e não teríamos essa república podre que temos hoje. Bom, eu argumento o contrário, eu argumento que então a elite brasileira já havia abandonado aquele ideal que construiu as grandes monarquias europeias cristãs, né? Então a elite brasileira desde o século XIX já não, né, já mergulhou de cabeça nas ideias liberais, maçônicas, positivistas e isso aí em algum momento iria resultar na queda do Império. Bom, algo que né, essa polêmica não abordou, que os intelectuais que eu vi comentando esse ponto, eles não abordaram, foi que, na verdade, hoje nós vivemos em outras formas de escravidão. Hoje vamos citar aqui, mesmo quem é empresário, né, não vamos falar só da pessoa que é CLT, trabalhador CLT, mesmo quem é empresário, boa parte do fruto do seu trabalho vai para o governo, né? O mesmo empresário, um empresário de grande porte, a maior parte do que ele produz não fica com ele, não fica na sua empresa, vai para o governo, né? E até o lugar comum, qualquer empresário diz que o maior sócio de qualquer empresa é o próprio governo. Né? Eu estou cansado de ver exemplos, né, a gente conversando com pessoas, de que né, o lucro que a pessoa tira de um negócio é muito menor do que os impostos que ela paga, né? E se a gente falar por exemplo, de um trabalhador, a questão é mais dramática ainda, né? Recentemente eu fiz um cálculo tem uma calculadora da CLT, dos impostos sobre a CLT que eu vi na internet e eu calculei, por exemplo, a gente pegando como um salário base R$ 3.000. R$ 3.000 o sujeito recebeu para ele, né? Líquido para ele. Para o empresário, esse trabalhador que ganhou R$ 3.000, para o empresário ele custou de 6.000, 6.500 para cima, perto de 7.000, né? Então, se não fosse a carga tributária que há hoje em dia, esses R$ 3.000 que o trabalhador recebe poderia ser quase 7.000, né? Quem hoje em dia tem um salário de 7.000, tem uma renda mensal de 7.000, poucas pessoas recebem, né, um salário de 7.000, 6.500, 7.000. Né? Então a situação do trabalhador seria outra, se não fosse esse peso do Estado. E mesmo esses 3.000 que fica para o trabalhador, se ele vai pagar uma conta de luz, se ele vai comprar uma comida no mercado, abastecer o carro, tudo aí já vai uma outra grande parte de imposto, né?
Combustível, não sei exatamente a carga tributária, mas vamos contar aí que é 50%, né? Outros itens. Então, quer dizer, em tudo, se a gente for contabilizar os impostos em cadeia, tudo, a carga tributária de qualquer coisa que a gente compra, a maior parte de um produto é imposto, né? Qualquer coisa que a gente pega, se a gente for pegar aqui uma garrafa de água, né? Se a gente for contar o imposto que incide em cada etapa da produção dessa água, a maior parte dessa garrafa é imposto, né? Então, ou seja, desses 3 mil reais que fica para o trabalhador, ainda mais da metade vai para o governo. Então, ou seja, 50% mais 50% já é imposto da CLT. Do que fica para ele, mais 50% já é imposto. Então, né, muitos, na época dos mais médicos, comentavam que, né, 90% do salário fica para o governo em Cuba, a pessoa só recebe 10%, mas a situação da pessoa que é CLT no Brasil não está muito diferente. Né? De 7 mil que o trabalhador produz, no final mesmo, o que fica para ele, o que sobra, né, depois que pagou imposto, CLT e etc., o que sobra para ele não é nem 10%. Né? E quem é que consegue economizar mesmo 10% do salário hoje em dia? Né? Você até aqui pode responder. Você consegue todo mês economizar, botar na poupança 10% do seu salário para você construir um patrimônio a longo prazo? Né? Provavelmente não. Né? Então, assim, a grande lei áurea que nós precisamos hoje em dia é livrar as pessoas dessa carga, de toda essa carga do Estado. Então, todos nós somos escravos do governo. Então, esse é o grande debate que se tem que travar hoje em dia, não é? O Estado, hoje em dia, consome grande parte daquilo que a pessoa produz com seus trabalhos, né? E pior é que essa carga tributária, ela incide sobre os pobres e sobre a classe média, e sobre também pequenos empresários, pequenos e médios empresários, né? Então, esse tipo de escravidão tem que acabar. A situação ficou insuportável, né? Então, assim, tudo bem, né, esse argumento do 381 foi errado? Foi, né? Mas também, então, voltando, não acredito que o Império teria continuado sem Lei Áurea, iria cair de qualquer forma, mas o grande debate sobre a escravidão é emancipar trabalhadores e empresários dessa nova forma de escravidão, porque é uma escravidão sutil, né? Você abastece o seu carro, você não sente que você está sendo a maior parte daquilo ali é imposto. Você vai comprar uma carne, você não sente que boa parte daquela carne é imposto. Você vai comprar um eletrônico, você não sente que ali grande parte daquele eletrônico é imposto, né? Então, a escravidão moderna imposta pelo Estado, ela é muito sutil, né? Então, né, a pessoa pobre, como a maior parte do que ela paga de imposto já é embutido nos produtos, ou são os impostos da CLT que o próprio empregador paga, então ela não, na verdade, a pessoa não sente que é um escravo do governo. E essa pessoa teria uma qualidade de vida muito superior se não fosse essa carga tributária toda, né? A pessoa que ganha 13 mil ganharia 7 mil, e esses 7 mil teriam um poder de compra muito maior, porque todos os produtos seriam muito mais baratos, né? Se ela fosse comprar um carro popular, esse carro iria ser 50% mais barato, né? Então é isso, né? Nós temos que lutar pelo fim dessa forma de escravidão moderna, né? Então, no nosso século, espero que nós tenhamos aí uma nova lei áurea emancipando essa forma de escravidão moderna, né? Que ela precisa acabar o quanto antes. Se você gostou, se você tem interesse então em temas de cultura, educação, né? Inscreva-se aqui no canal e até a próxima. Obrigado. Compartilhe esse vídeo.